Salve, salve investidor, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias. Vamos começar aqui de G1 Política. Hugo Mota cobra suspensão imediata de novas regras do IOF sobre risco sacado. O que está acontecendo? Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já levando a manifestação de vários parlamentares que se posicionaram contra aquele decreto do presidente da República que aumentou a alíquota de várias operações financeiras, que aumentou o IOF, a alíquota do IOF para várias operações financeiras. Hugo Mota, pressionado pelos parlamentares, levou até o ministro da Fazenda e falou: ó, a gente não aguenta mais, chega de aumentar imposto, chega de aumentar tributo, não está dando mais. Vai buscar outras formas para equilibrar o orçamento. Praticamente dizendo assim, vai dar um jeito de cortar despesa. Só que aí, essa é a questão, ele colocou o pé no pescoço aqui sobre a suspensão imediata, fala suspensão imediata de novas regras sobre o risco sacado. Qual é o risco sacado? O que é essa operação? É aquela operação de antecipação de parcelas de vendas feitas em cartão de crédito. Quando você vai lá, numa clínica, num salão, ou compra alguma coisa parcelada no varejo, comprou uma coisa lá na Casas Bahia, você parcelou em várias vezes, a empresa fica com aquele crédito, só que ela não espera para receber aquele crédito. Ela faz uma operação de antecipação daquele crédito. E o IOF sobre o risco sacado que foi aumentado, a alíquota, foi aqui nessa operação. E os varejistas estão com a faca no pescoço, falaram: não damos mais conta não. E foi reclamar com os parlamentares reclamou com o presidente e ele está se posicionando aqui, ó. A gente quer essa cobrança, a suspensão imediata dessa nova cobrança aqui para o risco sacado. Fez uma reunião dia 28, com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, com Fernando Haddad. Depois, Fernando Haddad levou as reclamações do parlamento para o presidente Lula. Eles fizeram uma reunião no dia 30. E aqui, a reunião ocorre em meio a essa pressão do governo para encontrar medidas que substituam o aumento do IOF, que foi feito por decreto presidencial para elevar a arrecadação num período de dificuldade de ajuste das contas. Olha, veja só que a finalidade principal do IOF nem é fiscal, nem é arrecadatória. A finalidade principal desse imposto é regulatória, você regular as transações sobre operações financeiras, sobre operações com seguro, operações com câmbio, é regular esse mercado monetário. E aqui ela foi utilizada com outra finalidade fiscal. É um tributo extrafiscal, mas foi utilizado com a finalidade fiscal. Isso não é legal, não soa bem, ainda mais num país que a carga tributária já está muito elevada. E aqui a questão, a equipe Haddad e a equipe dele tem dito que há espaço para discutir outras medidas para 2026, medidas estruturais capazes de resolver o aperto das contas públicas num período mais longo. No entanto, 2025 é difícil encontrar outra opção. Inclusive, ele já falou aqui, ministro Haddad, que poderia até ocorrer um shutdown que passa a ideia de que é uma paralisia na máquina estatal. Olha, se a gente não tiver dinheiro para pagar as contas, a gente vai dar um shutdown. Alertou aqui, ó. O que é shutdown? Tem uma matéria do Infomani aqui explicando o que é shutdown e por que o governo faz alerta na discussão sobre o IOF, como se estivesse fazendo ali uma contraposição à demanda do parlamento. Aí, temendo a derrubada do IOF, do decreto que aumentou as alíquotas do IOF, Lula se derrete por Hugo Mota. Tem essa matéria aqui da Veja. E tem esse comentário aqui que me soa, no mínimo, um pouco estranho, Em atrito por IOF, Lula diz que Hugo Mota será bem tratado pela esquerda. Rapaz, não sei se isso é bom, se é ruim. Quanto custa isso? Será que esse bem tratado o parlamento vai ter mais emendas? Queria saber o que se... Vou até ver aqui se tem mais alguma coisa. O petista afirmou que o deputado será bem tratado pelos partidos de esquerda. Vamos ver o que significa ser bem tratado. Aqui fala do Lula. O governo tem que aprender que, quando quiser ter uma discussão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. Não é publicar o decreto e depois comunicar o parlamento. É a gente chamar as pessoas para tomar decisão junto com a gente. Mas não explicou o que é esse ser bem tratado. Jamais alguém imaginou que os partidos de esquerda pudessem tratar um presidente da Câmara de outro partido político. Imaginou que os partidos de esquerda pudessem tratar um presidente
aqui também não ficou tão legal, não. Para mim, não falou o que é ser bem tratado. Eu acho que deveria ser mais explícito, né? O que é ser bem tratado. Agora, mudando de assunto, aquela notícia de que, né, os Estados Unidos podem aplicar medidas de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, me parecia assim no começo uma coisa, será que isso daí não é papo, não é conversa fiada? Mas é o que está se desenhando, ó, Carta dos Estados Unidos e possíveis sanções a Moraes. O que você precisa saber? Nas últimas semanas, autoridades do governo americano citaram mais de uma vez o ministro brasileiro como possível alvo das sanções. Aqui é o seguinte, no primeiro momento eu falei, pô, mas isso daí é invasão de soberania. Como é que lá os Estados Unidos, outro país, vai sancionar um ministro da Suprema Corte brasileira por uma decisão aqui no Brasil? Não faz o menor sentido. Não, nós somos um país que gozamos de soberania. Agora, a questão não é bem essa, é pelo contrário. A decisão do Supremo também só vale dentro da região territorial brasileira, onde o Estado brasileiro tem soberania e tem força, poder estatal para determinar a execução de uma medida judicial. Agora, o que me parece aqui que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes quer que as decisões sejam aplicadas por pessoas residindo lá nos Estados Unidos contra pessoas ou cidadãos americanos, ou até mesmo pessoas que foram morar lá, brasileiros, mas que estão morando lá agora dentro, circunscrito do território americano, onde o que é lei e que deve ser cumprido é a legislação lá dos Estados Unidos e as decisões do judiciário de lá, querendo aplicar essas medidas, querendo que as suas medidas alcancem esses cidadãos. E aqui eu faço até um destaque, né? Eles querem aplicar essa lei Magnitsky. E aqui tem até um destaque do secretário de Estado Marco Rubio, americano, e ele diz aqui, ó, é inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem com mandados de prisão cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Aí tem aquela questão do jornalista, né, que saiu daqui para morar lá nos Estados Unidos, ele tá morando lá nos Estados Unidos, por postagens e plataformas americanas em redes sociais enquanto estiverem fisicamente em solo americano. Essa é uma questão nova, né? Porque a sede está lá, mas as informações, as notícias alcançam o território brasileiro. Então veja só o que a tecnologia proporcionou. Até uma situação dessa de uma questão de entendimento, de interpretação sobre até onde vai a soberania das nações dentro do mundo digital. Aqui é complicado, porque não tem como a decisão judicial alcançar o cara lá nos Estados Unidos, alcançar uma empresa lá nos Estados Unidos, mas tem como eu barrar o conteúdo desse cara dentro do território nacional? Não sei. E também, por que barrar a liberdade de alguém se expressar? Isso não faz o menor sentido. Isso realmente é um poder que o Estado, você vê que o Estado avançou, né, de forma odiosa, né, de uma forma... Como que você vai calar, silenciar uma pessoa? Onde está a liberdade de expressão? Então isso daqui realmente não dá para entender. E aqui tem alguma informação interessante. Olá, Alexandre, né? O Moraes pode ter essa ideia, aqui é uma opinião. Então, opinião, olha só, o Moraes pode ter na ideia deles corroborado com a ideia de censura em relação a plataformas dos Estados Unidos como a Rumble, ainda que a pessoa seja brasileira e que só tenha a decisão só tenha escopo jurisdicional aqui no Brasil. Eles poderiam falar de fato que o Alexandre de Moraes está tentando censurar, está tentando invadir a primeira emenda da Constituição americana, que é a mais importante de todas, que é a questão da liberdade de expressão. Eles poderiam aplicar sim. Então, eles podem sancionar também o ministro Alexandre de Moraes dentro do que compete a legislação deles, dentro do território deles. Então, essa questão aqui realmente vai dar pano para manga. E aqui na coluna do Jamil, no UOL, diz que Brasil prepara resposta política aos Estados Unidos se houver sanções a Moraes. Na verdade, resposta política é só para inglês ver, porque vai fazer o quê contra os Estados Unidos? Não tem muito o que fazer. No máximo, o Brasil vai buscar outros parceiros comerciais, né, como alternativa às negociações com os Estados Unidos. Agora, falando sobre economia, a economia no Brasil, aqui uma notícia boa, né? A economia do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre. O que puxou esse crescimento, o PIB do país
deixa eu destacar isso daqui, ó, o PIB do país cresceu 1,4 de janeiro a março de 2025, na comparação ao trimestre anterior. Em valores correntes, a economia brasileira totalizou 3 trilhões do período. E aqui eu fiz um destaque, aqui, ó, puxado por agro e investimentos. O resultado para o primeiro trimestre de 2025 foi influenciado especialmente pelo PIB do agronegócio, que cresceu 12,2% em relação ao período de outubro a dezembro do ano anterior. O que aconteceu é que a safra do ano anterior, 2024, foi muito ruim. Se você pegar até o PIB do estado de Mato Grosso, caiu 12% também no último trimestre. E aí, quando você pega o PIB do Brasil, isso acabou tendo um reflexo. Agora tivemos uma safra recorde e aqui o PIB do agronegócio teve um resultado muito bom e puxou aqui o PIB do Brasil. Mas, em compensação, o setor de serviços teve uma alta quase insignificante, aqui 0,3, menos expressiva para dizer o mínimo, né? Já a indústria teve uma queda. Então o que puxou foi o agro, mas o agro puxa na sazonalidade. Então, quando o agro vai bem, ok. Quando o agro vai mal, cai. Não é um avanço estrutural. O agro aqui, a comparação anual, o agro alta de 10,2 no ano a ano, né? Indústria 2,4 e serviços 2,1. Se a gente pegar um acumulado, o PIB acumulado acelera 3,5% no acumulado de um ano. Aqui esse gráfico ele é todo acumulado. Essa é a questão, olha só, se a gente pegar desde o governo Lula, 2023 para cá, o PIB foi 3 e pouco, depois caiu, foi para 2,7, agora aqui acumulando 3,5. Não é ruim, por isso que apesar do governo Lula estar tão impopular, não dá para achar que ele não olha, vai perder as eleições. A coisa não está tão ruim assim. É claro que essa construção de ficar ruim leva tempo, né? E ele está aumentando o endividamento do país. Vai chegar uma hora que o aperto vai ficar insustentável você pagar tantos juros. Porque aumenta o endividamento, aumenta também a sua necessidade, a nossa necessidade aqui do país de pagar o serviço da dívida, que são os juros. Então ele está plantando uma sementinha que vai crescer lá na frente, que vai quebrar o país. Mas, por enquanto, ele consegue aquecer ali, às vezes, a economia com essas políticas fiscais, dá para levar até as próximas eleições para tentar ganhar. E não duvido que aconteça, tá? Embora a gente tenha personalidades políticas surgindo, o nome do Tarcísio está surgindo forte, mas você vê aqui no PIB que o PIB não está tão ruim assim, os níveis de emprego não estão ruins. Então, apesar da baixa popularidade do governo, não diria que ele vai chegar com bastante competitividade o ano que vem. Aqui fala sobre trajetórias de taxas de investimento e da poupança. A taxa de investimento subiu agora nesse período e a taxa de poupança bruta também subiu aqui nesse período. Quanto mais aumenta a poupança do país, acaba aumentando também a taxa de investimentos, porque o banco empresta com base na poupança das pessoas, das empresas, das pessoas físicas, do governo. O governo não faz poupança, inclusive gasta mais do que arrecada, né? Então tem déficit. Agora vem aqui comigo para o Boletim Focus, a gente fazer algumas projeções da economia, ver as projeções aqui que o mercado está fazendo para o final deste ano. Vamos ver aqui pelo menos 2025 hoje, inclusive esse é o Boletim Focus divulgado hoje, dia 2/6. A expectativa do mercado para a inflação é que vai fechar o ano a inflação em 5,5%, 5,50%. O PIB vai fechar em 2,14%, ou seja, 2,13%. Estava lendo aqui há uma semana. Vamos ler essa coluna aqui, ó. Hoje, variação do IPCA. A expectativa é que o IPCA feche 5,46%, o PIB 2,13%. É um PIB que vai cair em relação a isso daqui que a gente viu, ó. Tá acumulando nos últimos 12 meses 13,5%. As projeções que o mercado está fazendo é que vai diminuir, final do ano vai chegar em 2,14%. Sair desses 3,5% aqui vai estar em 2,14%, 2,13%. Então, é a expectativa de queda para o PIB. O câmbio, o dólar vai fechar o ano em 5,80. A gente sabe que isso aqui muda demais, ninguém acerta essas projeções. E a Selic projetada é de permanecer em 14,75%, que é a Selic praticada hoje. E no plano internacional, vamos falar sobre o plano internacional. A única coisa que eu vou te pedir é, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Eu tenho certeza que meus conteúdos vão te ajudar de alguma forma a tomar boas decisões. E por fim aqui, Trump diz que China violou totalmente o acordo comercial
e eleva temor nos mercados. A gente pensou que a coisa estava mais em paz desde aquela reunião do presidente da China e o presidente americano, em que foi selado temporariamente ali um acordo. O que o Trump voltou a revelar nas redes sociais é que a China violou esse acordo e os mercados já começaram com a volatilidade, começaram um pânico. Ó, em perfil nas redes sociais, o presidente americano acusou o governo chinês de violar o acordo acertado no começo de maio, sem especificar o que teria sido descumprido. Então, essa é a informação. Aqui um gráfico mostrando um pouco desse Index Level Year to Date, Global Trade Pollution Uncertainty Index, é o índice de incerteza, né? O índice de incerteza que estava recuando, agora começou a aumentar. Essas são as notícias aqui do nosso Giro 360 Graus. Te espero semana que vem. Um grande abraço, bons investimentos e vambora!